Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Tenho uma pele parda, meu cabelo é preto, está um pouco abaixo do ombro. Estou hoje com uma roupa verde e ao fundo o cenário maravilhoso da Multirio. Convido vocês para estudarmos juntos, claro, ciência para todos. Nossas várias memórias. Vamos lá? Nossa leitura de hoje, ciência para todos. Nossas várias memórias. E o que é isso? Vejamos. Como é mesmo o nome do filme que vi ontem? Onde foi que estacionei meu carro? No dia a dia, vivemos fazendo perguntas para nós mesmos, forçando nossa memória a funcionar. O curioso é que quase não paramos para perguntar como nosso cérebro consegue armazenar tantas informações. Você pode pensar que, quando aprende coisas novas, nascem novas células nervosas, ou seja, novos neurônios que permitem o desenvolvimento da nova memória. Mas, na realidade, o que ocorre é uma mudança na força de interação entre os neurônios que você já possui. Quanto mais você utiliza os neurônios, mais fortemente eles interagem, gerando a memória. Os cientistas dividem a memória em vários tipos. A memória operacional é usada para compreender um determinado conceito, ou seja, para não perder o raciocínio. É essa memória que você está usando para ler este texto e entendê-lo. Existe também a memória de curto prazo, aquela que guarda informações que serão usadas rapidamente, em alguns minutos ou, no máximo, 1 hora depois. É a memória que guarda, por exemplo, um número de celular que alguém acabou de passar para você. Um terceiro tipo é a memória de longo prazo, que permite que você lembre o nome de seus pais, sua data de nascimento e o lugar em que você mora. Mas, com tantos tipos de memória, como sabemos qual deles usar em cada situação? Vários experimentos de neuropsicologia foram feitos para tentar responder a essa questão. O que os pesquisadores descobriram é que a memória funciona sempre de forma associativa. Você vai se lembrando das coisas progressivamente. Assim, nada de desespero. Caso esqueça do nome do filme que viu ontem, tente ir se lembrando aos poucos do cinema, dos personagens, vá forçando seus neurônios a interagirem. E, de repente, pimba, o nome do filme virá à sua mente. Gostaram do texto? Bom, os tipos de memória são excelentes para que possamos desenvolver e aperfeiçoar o nosso aprendizado. Vejamos o que vamos fazer a partir deste texto. O que vamos estudar hoje? Identificar o assunto e o tema de um texto, é o texto que acabamos de ler. Também, identificar as ideias principais de cada parágrafo. Então, vamos lá? O assunto. Perguntar sobre o que trata o texto é identificar o assunto. Logo, o assunto é a informação geral que pode ser resumida em uma palavra ou expressão de caráter generalista, ou seja, geral, gente. Então, vamos seguindo. Bom, eu olho para o texto, ele estava neste formato e eu apresentei para vocês em um outro. Então, o texto trata de quê? Eu respondo, da memória. Também podemos fazer uma pergunta generalista. Qual é o assunto? A memória. Percebeu que a memória está nos dois? Só que a forma de responder, um eu utilizei o da e o outro eu utilizei o a. Seguindo. Por que analisar as ideias principais de cada parágrafo? Bom, isso é importante para você? Sim. Vejamos por quê. Para aprofundar a temática, para ampliar a compreensão, para desenvolver um senso crítico sobre o conteúdo do texto, para identificar as informações ocultas e, por último, para reconhecer a opinião do autor. Analisar a ideia principal de cada parágrafo tem o seu porquê. Vejamos, primeiro nós reconhecemos a temática. Temos a ideia, a compreensão da construção textual, da costura textual.
Nós temos também acesso a informações ocultas. Nós temos acesso à opinião do autor. E isso é muito bom para o desenvolvimento do senso crítico durante a leitura. Então, vamos lá? Foco nas ideias principais dos parágrafos. Olha, o primeiro parágrafo e o segundo, nós temos o foco no esquecimento do dia a dia. Então, o esquecimento do dia a dia é o foco, são as ideias principais, ok? Já no terceiro, o que encontramos aí? A falta de questionamentos a respeito de como o nosso cérebro consegue armazenar tantas informações. Nós, constantemente, estamos nos questionando sobre o que esquecemos, mas não há questionamento frequente sobre como esse armazenamento se dá. Vamos seguir. Já no quarto parágrafo, nós temos: os neurônios interagem mais fortemente à medida que são utilizados. Por isso que o texto estimula você, leitor, eu, leitora, nesse processo de estímulo neural, ok? Já no quinto parágrafo, nós temos: um dos tipos de memória é a operacional, utilizada para compreender e raciocinar. Então, você extrai a palavra memória operacional, a expressão, né? O raciocínio, você vai utilizar a palavra compreender e daí você consegue extrair as ideias centrais. Mas tem que ter uma leitura atenta. Seguindo. No sexto, nós temos a memória de curto prazo, é utilizada para armazenar informações rápidas. Então, você tem memória de curto prazo, guardar informações que serão usadas rapidamente. Você somente sistematiza e reorganiza a linguagem para identificar e deixar expresso ou explícito o entendimento sobre as ideias, ok? No sétimo, a memória de longo prazo é aquela que nos permite recordar de informações no decorrer da vida. Então, você tem a memória que você guarda informações antigas de sua vida. Esta é a memória de longo prazo, em contraste com a memória de curto prazo. Já o oitavo parágrafo destaca as informações ou pesquisas do campo da neuropsicologia. Os pesquisadores descobriram, por meio de experimentos, que o funcionamento da memória é associativo. As lembranças são progressivas. Nono e último parágrafo, nós temos: para lembrar de algo, os neurônios precisam interagir. Ele convida você a exercitar, a forçar os neurônios para que eles interajam e assim você tenha ativada a lembrança, ok? Bem, gostaram do texto? Como identificar as ideias principais de cada parágrafo? Esse é um exercício muito bom para que você, leitor, possa desenvolver a sua compreensão, sua capacidade de leitura mais atenta e absorva o conteúdo do texto. Sigamos agora com o tema. Foco no tema. Nós temos aqui o assunto do texto, que apresenta uma ideia global e ampla. Ou seja, o assunto é global e é amplo ao mesmo tempo. Qual é o assunto? A memória. Então, engloba, você pode falar várias coisas sobre memória. Pode estar nesse círculo aí. Mas este recorte em azul trata do texto, do tema do texto. E o que seria esse tema? Especificação ou tratamento delimitado do assunto. E qual seria esse tema? Tipos de memória e seus funcionamentos. Então, o texto todo trouxe a ideia, né, de memória, global de memória. Mas você vem esmiuçando e vai canalizar para o tema. Tratou os 3 tipos de memória, a operacional, a de curto prazo e a de longo prazo, e trouxe algumas informações sobre o funcionamento de cada uma delas. Entendeu aí a diferença entre assunto e tema? Tá vendo que dentro do tema você tem a palavra memória, mas você tem ela de forma mais delimitada. E então, sobre o assunto memória, você pode falar várias coisas. A memória
e o esquecimento, só canalizar em relação ao esquecimento. Pode falar sobre a memória e a capacidade de absorção do conhecimento. Você pode falar de memória e somente canalizar para armazenamento de informação. Você pode falar da memória curta, da memória recente e pode falar só especificamente da memória longa. Observou que a partir do tema memória, você pode falar de vários temas? Então, memória, assunto. Quando eu especifico que tipo de memória eu estou falando e qual a relação de memória, a memória e o ser humano, a memória e a velhice, a memória e a idade juvenil, né? A memória da criança. Você está especificando, você parte para o tema. Ok? Espero que tenha entendido aí. Vamos seguir. A partir do texto, nossas várias memórias, identificamos o assunto, que apresenta o quê? Uma visão geral. Do assunto, partimos para o tema, visão específica. Do tema, analisamos as ideias principais de cada parágrafo. E qual é a importância delas, dessas ideias principais? Elas auxiliam no desenvolvimento do tema. Analisamos assunto, tema e ideias principais de cada parágrafo. Vocês gostaram? Vamos agora para o nosso desafio. Nosso desafio: analise o texto, identifique o assunto, o tema e as ideias principais de cada parágrafo. Vejamos. O gargalo da memória. O que se sabe com certeza é que a memória humana tem uma limitação intrínseca. Então, por que não conseguimos nos lembrar de tudo que nos chega pelos 5 sentidos, dos detalhes e do todo? Heber acredita que o cérebro, ao interpretar o mundo que nos cerca, simplesmente não consegue se manter no mesmo ritmo da torrente de estímulos externos a que estamos expostos. Existe um gargalo vindo dos nossos sentidos para a nossa memória, afirma. Fazendo uma analogia com o computador, Heber diz que o limite da memória humana durante uma vida não é o espaço no disco rígido, mas sim a velocidade de download dessas informações. Elas acontecem mais rapidamente do que nosso sistema de memória é capaz de anotá-las, conclui. Então, desafio proposto, apresentado para vocês. Deixo para vocês um beijo, um abraço e até a próxima aula.